Sapato de lata carretilha. Sapato de lata me dá alegria de noite e de dia, que coisa sensata. Ouço a serenata que vem do meu pé, de frente ou de ré. Ganho a liberdade que uso à vontade e não tem chulé. O papel da oralidade na nossa constituição como ser cultural é enorme, né? Porque a gente aprende desde pequena ouvindo os irmãos mais velhos, os pais, a gente aprende a brincar, a festejar, a comemorar, a fazer comida, não é? E ouvir histórias, a cantar, né? A brincar de roda. Então, é através desse boca a boca, de geração a geração, que a gente vai se constituindo. E a gente não se dá conta disso, isso que é interessante. A gente não se dá conta do quanto a gente sabe assim, de maneira informal, né? O que o Paulo Freire já vem dizendo há tanto tempo, né? A leitura de mundo nos constitui antes da leitura da palavra. Então, os mestres, os educadores estarem atentos para isso, estarem atentos para que os conteúdos que chegam com as crianças sejam realmente trocados na escola, entre elas e entre os conteúdos que a escola se propõe a problematizar, a estudar, a investigar, a pesquisar, etc, etc. Todos os anos, esse festejo se iniciava com o hasteamento da bandeira. Quando isso ocorria, as pessoas já haviam recebido a bênção do padre local e andavam pelas ruas, escutando os cancioneiros recitarem suas trovas. No dia 11 de janeiro, com grande satisfação, iniciamos essa festa de gente de tradição, do protetor da terra, mártir São Sebastião. Convido todo o povo do coração do Umbuzeiro, vamos fazer um clamor com muita tradição, alegrando os convidados com toda a animação. Na primeira noite, os rojões iluminavam o céu, os relampejos coloridos doíam na vista e os turistas chegavam à cidade em busca de bailes, brincadeiras e muita diversão. As barracas de comida eram fartas de alfenins, pamonhas, canjicas, sequilhos e tapiocas, além de uma enorme variedade de doces, como beiju, maria mole, bolo de rolo, cocadas, goiabadas e bananadas, acompanhados de muita cajuína, bate-bate, caldo de cana para beber. A molecada também ganhava uns trocados. Em tabuleiros presos aos pescoços, carregavam roletes de cana-de-açúcar, pirulitos de caramelo e maçãs de amor, tudo de fabricação caseira. Então, assim, como que a oralidade pode estimular a pesquisa e a leitura? Eu falo a partir de uma experiência própria, como contadora de histórias, no início dos anos 90, quando a gente fez uma oficina com Francisco Gregório e Eliane Nunes na Casa da Leitura, né, no contexto do Programa Nacional de Incentivo à Leitura. A gente fez uma oficina e se formou como grupo de contadores de histórias, e isso me estimulou muito a pesquisar, porque eu queria buscar histórias, variantes de histórias, eu queria, enfim, me aproximar mais da literatura e descobri nisso um prazer enorme que a escola nem sempre me mostrou, né? E assim como eu, as pessoas do meu grupo. E por ironia do destino, eu acabei trabalhando numa biblioteca escolar, nunca imaginei que eu estaria nesse contexto. Fui como contadora de histórias. E ali eu descobri o quanto isso também se realizava com as crianças que ouviam as histórias, porque os alunos queriam justamente pedir emprestado os livros das histórias que eu tinha contado. Então você pensa assim, não, contar a história, então o aluno não vai mais querer ler aquele livro, é justamente o contrário. Ele fica instigado a ter o livro próximo a ele, levar para casa, se deliciar com as ilustrações, reler a história que ele ouviu. Enfim, e fui descobrindo também que esse era um caminho interessante para estimular a pesquisa, né? Uma pesquisa prazerosa. Então, quando eu comecei a pesquisar
histórias populares, né? O nosso grupo se especializou nessa área dos contos populares. Uma fonte de pesquisa riquíssima que nós temos é o Câmara Cascudo. Isso aqui é só o dicionário do folclore brasileiro que ele organizou, mas ele tem mais de 100 publicações. Ele se dedicou a isso, ele escreveu sobre a rede de dormir, sobre a culinária brasileira, sobre mitos. Ele tem um material enorme. O Cascudo tem uma característica que ele é erudito, extremamente erudito, e ao mesmo tempo ele ouve a babá, pescadores, a própria mãe, e esses informantes, entre eles já pessoas analfabetas, mas com um repertório cultural muito rico. E ele organizou isso e juntando com a erudição que ele tinha, o conhecimento de várias línguas, a leitura de livros importados que sua família tinha posse para comprar. E ele foi descobrindo, cotejando variantes de histórias, variantes de manifestações culturais e mapeando isso de uma forma muito generosa. Hoje a gente tem no Câmara Cascudo a possibilidade de enriquecer muito nossas pesquisas, e esse também é o depoimento de vários autores que começaram a publicar contos populares a partir da década de 70, como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ricardo Azevedo, Joel Rufino dos Santos, que recorriam ao Cascudo para cotejar variantes também de suas histórias de vida, de ter ouvido histórias populares e poder compará-las com histórias que às vezes eram contos populares portugueses, italianos, e fazer sua própria versão. De uma certa maneira, a gente se inspira também nesse método, nós do Confabulando, para publicar nossas histórias, nossos contos populares do jeito que a gente conta. O galo entrou lá dentro, viu aquelas moedas todas de ouro e prata, disse: meu penacho camarada, engula todas essas moedas de ouro e prata. E que canta assim. Há um leque bastante variado de publicações hoje, de recontos de contos populares, e também de trava-línguas, de adivinhas, de festas, né, sobre o boi, enfim. Então, se você pesquisar nas publicações recentes, ainda há um investimento grande nesse campo. E isso é uma fonte maravilhosa para educadores, para estudantes. Hoje é domingo. Pede cachimbo. O cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é fino. Bate no sino. O sino é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no O buraco. buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Bento que bento é o frade. Frade. Boca de forno. Forno. Tirai um bolo. Bolo. Farei tudo que o seu mestre mandar. Faremos. E se não fizer? Ganharemos bolo. A coisa de que não existe a versão correta e a versão errada, né? Existe uma dinâmica cultural que é um conceito contemporâneo de antropologia, né? Não existe uma cultura estática, existe uma dinâmica, a cultura é viva, sua natureza é de transformação. E daí não compete a nós dizer que canção está correta, que variante daquela canção está errada. Não existe isso, existem realmente as variantes, como por exemplo a Festa no Céu, que é uma história conhecida no Brasil inteiro. Quando a gente viajava pelo Prolê dando oficinas, essa era uma história que todos conheciam. Mas em algumas histórias é a tartaruga que vai à Festa no Céu, em outras histórias é o sapo, né, ou o jabuti. Existem pequenas variações, embora a estrutura da história esteja lá, presente, mas essas variações fazem parte das mudanças de lugares, de épocas, né? Naquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto. Então é assim que as coisas vão acontecendo no campo da oralidade. Então uma brincadeira que a gente brinca aqui de um jeito, ali no Espírito Santo pode ser diferente, ou até dentro do estado do Rio mesmo, né? O estudo dessas manifestações culturais não está, como antigamente os folcloristas gostavam de definir, dividido em regiões. Por que não? O Brasil é um país de territórios muito grandes, as regiões são muito extensas,
há uma pluralidade grande dentro de cada região, né? Não dá para você definir que determinada festa caracteriza determinada região, até porque há uma circularidade muito grande, há uma migração intensa e as pessoas vêm do Nordeste para o Sudeste ou daqui para o Norte e levam consigo a sua maneira de festejar, a sua maneira de dançar, de comer, de brincar. Então, hoje em dia tem festas do boi pelo Brasil inteiro, mas com variantes, com nomes, não só nomes diferentes, mas características diferentes, modo de vestir, etc, etc. Pare rimar em cordel no verso do Cafuné. Hoje o tema é muito rico, falo do que o cordel é de cultura popular, Deus me mande muita fé. Mas somente o povo pobre que possui essa cultura? Claro que não, meus amigos. Em qualquer classe perdura transmitida oralmente para a geração futura. A cultura popular, nascida no regional, com respeito às diferenças de fluência natural, ela é sempre espontânea, tradicionalmente oral. Feita em todo local, cidade, vila ou recreio, a cultura popular desconhece o bloqueio. Lhes ofereço essa viagem, façam um belo passeio. Um lugar bom para pesquisar isso é a Biblioteca Amadeu Amaral, que fica no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, mais conhecido como Museu do Folclore, ali na Rua do Catete, 179. Você pode acessar o site também ou ir lá pessoalmente. Essa biblioteca é considerada a maior da América Latina nessa especialidade de folclore e cultura popular. E há um esforço daquela casa, no seu programa educativo, disseminar uma visão contemporânea do folclore, que já não se restringe a estudar o folclore por regiões, problematizando essa questão das migrações e da pluralidade cultural brasileira. E o esforço da instituição eu percebi que é pertinente, porque a tendência das escolas ainda hoje é trabalhar com folclore como se fosse algo antigo, distante, que a gente precisa preservar, resgatar. E nesse sentido, no mês de agosto, né, que é onde tem o Dia do Folclore, 22 de agosto, as escolas tendem a contar muitas lendas e mitos do Saci, da Iara, e ficar por aí mesmo, da Mula Sem Cabeça. E aí fica faltando algo muito importante que, infelizmente, uma minoria de professores percebe e investe, que é a questão de costurar melhor conteúdos da cultura popular com a vida dos estudantes, com a vida dos funcionários, da comunidade escolar como um todo. A gente produz conhecimento de maneira empírica e de maneira erudita, vamos dizer assim, acadêmica, né? E é interessante perceber que há pesquisadores que entram nesse fluxo e costuram, alinhavam esses saberes de forma muito interessante. Eu vou citar aqui Cleia Bose, que na sua pesquisa e publicação do livro Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, soube fazer isso de maneira magistral. Ela entrevistou senhores e senhoras, moradores de São Paulo, sobre sua infância. E toda essa memória afetiva do que eles faziam quando crianças, de como era a vida deles, de que eles brincavam, como é que eles iam para a escola, como era o universo da relação familiar, como é que era a ajuda, era necessário ajudar os pais aqui e ali. Enfim, o livro é recheado por teoria e depoimentos vivos, né, de pessoas que contam, narram suas experiências. Lembrando aí também a importância do Walter Benjamin, porque ele chama, esse autor é um autor que chama a atenção para a importância de resgatarmos a nossa habilidade de narrar nossas experiências, no momento em que a tecnologia vem tomando um espaço cada vez maior na nossa sociedade, né? E aqui na orelha do livro
Tem até um comentário do Flávio Rangel, e ele se refere a essa pesquisa como a sociologia da emoção. Eu acho muito feliz essa expressão, né, sociologia da emoção, porque é disso que a gente vem falando, do afeto, da importância de falarmos de nossos acervos pessoais, de nossos acervos coletivos, que é o nosso patrimônio cultural, que é o que nos constitui como pessoas, como sociedade, né, e que tem sempre esse conteúdo afetivo misturado, né? Daí a importância de saber alinhavar diferentes saberes, saber acadêmico, o saber empírico, né? A maneira como a avó de um menino nessa escola que eu pesquisei, por exemplo, a avó de um menino fazia um xarope caseiro e como a professora de ciências quis investir na pesquisa de chás, ervas, coube a essa avó enviar pelo aluno, né, para a escola um xarope que ela fez e todo mundo experimentou e foi muito interessante porque despertou o interesse de todo mundo. Outras professoras fizeram um link com as brincadeiras e produziram brinquedos de sucata, aquela perna de pau com lata de leite ninho, barbante, as coisas simples, né? O simples parece fácil, mas não é. E o simples às vezes é o que mais nos toca. Então havia uma fila de crianças na hora do recreio querendo brincar com aquela perna de pau tão simples que eram 2 latas de leite ninho com barbante. E mamulengos, brincadeiras que a brincadeira, né, é um assunto que interessa a criança. Há pouco tempo entrou aí em cartaz um filme que chama Tarja Branca, enaltecendo o valor da brincadeira. Já se diz há muito tempo, né, brincar é coisa séria, e é mesmo. Então, é desse alinhavar entre vida e escola, entre educação e cultura, que eu venho dando oficinas no sentido de enaltecer isso daí, né? Como é que a gente reconstrói algo que foi perdido, né? E conquista novamente o prazer pela pesquisa escolar. Como é que a gente chega lá através de nossa própria vida, do nosso próprio caminhar. Lá vem o cortejo encantado, mar, maraca, maracatu, manto, metal, Mateus, ministro, bilho, frufru, muda, dança, muda e não cansa, mestiço, homem, mulher e criança, mistura, mexe, move e balança. Manhã de sol, tarde de luz, noite de lua, maracatu é candomblé de rua. Minha visão de folclore não é muito diferente da minha visão de cultura popular, né? Na verdade, são 2 categorias, não estão tratando de assuntos muito diferenciados. Não importa muito a gente perder tempo diferenciando o que é um e o que é outro. São campos de estudos, né? E são manifestações vivas, presentes no nosso dia a dia. Acontece que a gente, quando conversa com professores, com educadores, a gente percebe uma tendência a associar o folclore a lendas, mitos, ao passado, ao distante, ao que está lá na roça, né? Não está aqui no meio urbano. E a cultura popular não, aí já pode entrar um monte de coisas. E com isso, a gente acaba reproduzindo uma maneira desatualizada de trabalhar com esses campos de estudos e com essas manifestações. Então, o que eu chamo a atenção é que não vale muito a pena a gente ficar investindo na definição desses termos, mas aceitá-los quase como sinônimos, mesmo que haja uma ou outra diferença entre eles. Folclore e cultura popular, não importa muito.
Então, porque o professor tem a liberdade de trabalhar o ano inteiro com esses assuntos, com esses conteúdos. Não precisa estar preso ao mês de agosto, porque tem o dia do folclore. Não é verdade? Então, a gente pode trabalhar com brincadeiras, com trava-línguas, com adivinhas, com saberes do pai, da mãe, dos funcionários da escola, da merendeira, né, com artistas populares da nossa comunidade, o ano inteiro. E a gente podia falar de vários artistas só para mostrar o quanto a cultura popular está presente no nosso dia a dia, no meio urbano, não só no interior, não só no passado, né? Na década de 90, quando eu comecei a trabalhar com o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, depois com Leia Brasil, que era um programa de leitura da Petrobras, como agente de leitura, como contadora de histórias, eu aprendi muita coisa e uma delas foi a importância da mediação, o papel de mediador que o professor tem na sala de aula. Então é ele que vai dar o pontapé inicial para as pesquisas das crianças, né? Ele que vai estimular o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. Ele que pode exercer um papel fundamental para que a criança descubra o prazer na leitura. Então a gente aprendeu que não basta espalhar livros, dar livros, possibilitar o acesso a livros. Concomitantemente a isso, é muito importante investir na qualificação desse mediador, desse educador, que vai fazer todo o trabalho entre o acervo de livros e os estudantes, né? Aprendi que contar histórias é um dos caminhos possíveis, mas existem muitos outros, para estimular a criança a ler com prazer e a estimular a criança a descobrir como a vida dela também está nos livros, também está na leitura, e como uma coisa alimenta a outra, porque também a leitura vai estruturar melhor a criança na sua formação para lidar com a vida. Porque as histórias são simbólicas, as histórias têm ensinamento né, em seus conteúdos, e a sutileza, a forma como a literatura trata dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, vai nos trazer sempre mais e mais estrutura para lidar com as dificuldades, com os desafios que estão sempre batendo na nossa porta, né, a cada dia. Para encerrar, vou contar uma história lá do Oriente, né? Uma das histórias do Nasruddin, um personagem muito popular, e que tem saídas para as questões da vida muito imprevistas, assim, nos pegam de surpresa e são muito inteligentes. Essa história do Nasruddin é uma dos contos populares recolhidos e reunidos aqui por Maria Clara Cavalcante no livro Caminhos de Luz, da editora Nossa Casa. Estava Nasruddin, em certa ocasião, vivendo somente de ervilhas e pães, enquanto seu vizinho se regalava com maravilhosas e fartas refeições oferecidas pelo próprio imperador. Um dia, esse vizinho disse ao Nasruddin: "Mulá Nasruddin, por que não faz como eu? Se aprender a bajular o imperador, poderá se servir de fartas refeições e não mais precisará viver somente de ervilhas e pães." Ao que Nasruddin respondeu: "Ora, meu amigo, por que não faz como eu? Aprenda a viver somente de ervilhas e pães e não precisará mais bajular o imperador."